Meu amigo, minha amiga, seja novamente muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Humanizando. Hoje, no episódio 12, como de costume, dividiremos em dois blocos. No primeiro bloco, comentaremos 3 matérias envolvendo o mundo do RH na última semana. E no segundo bloco, trouxe um tema hoje aqui chamado reuniões eficazes. Sabe aquele sentimento de que uma reunião que você participou poderia ter sido um e-mail? Eu vou trazer dicas e orientar como você deve guiar uma boa reunião para você não perder tempo. Não perca! E a primeira matéria de hoje, na verdade, é um texto que está disponível no LinkedIn. Achei muito interessante. Foi escrita por Williams Fiore e diz: Síndrome do cargo fictício, o teatro corporativo dos títulos inflados. Esse texto está disponível no próprio LinkedIn do Williams Fiore e foi escrito no dia 1º de março. O Williams traz uma percepção que ele tem aqui sobre o mundo corporativo. Ele indica que, na verdade, hoje as empresas têm muitos nomes rebuscados que, na verdade, servem apenas para inflar títulos. É Head, Chief, Lead e até mesmo Evangelist. Nomes técnicos em inglês que, na verdade, na visão do Williams, quando você traz para a realidade, não querem dizer nada. E a visão dele, uma visão que eu concordo, é que as empresas, tentando estimular os seus colaboradores, os seus empregados, elas tiveram uma grande sacada. Vamos promover as pessoas, mas na verdade só altera o nome da função, não se altera o nível hierárquico e às vezes nem mesmo o salário. E essa sacada, ela acabou inflando egos e conseguiu, pelo menos no mundo de aparências, reter talentos. Mas aí é que o Williams fala, ele fala que isso só reteve talentos das pessoas que sabiam jogar aquele jogo de aparências. E os profissionais, os técnicos, aqueles efetivamente bons, eles acabaram perdendo espaço nas empresas. E essa saída de se criar um cargo fictício para que as pessoas fossem promovidas, mas uma promoção apenas por aparências, acabou gerando um efeito de médio e longo prazo danoso para as empresas, porque acabou que as pessoas boas, elas foram saindo das empresas, porque elas não suportavam aquele teatro. São diretores de transformação que estão paralisados pela burocracia, heads sem equipe, sem orçamento e sem autonomia, líderes de inovação que não podem inovar e outras nomenclaturas que o Williams menciona no texto. E essa síndrome do cargo fictício acabou sendo fortalecida com o próprio crescimento das redes sociais profissionais, como o próprio LinkedIn, onde as pessoas colocam ao lado do seu nome o cargo que ela tem, o nome que ela tem, o cargo da função, a posição hierárquica dentro da empresa, mas essa posição hierárquica ela é apenas de aparência, porque acaba sendo um mecanismo de retenção de talentos sem alteração da estrutura hierárquica de poder dentro das empresas. E o Williams encerra o seu texto falando que a fatura da ilusão chega e o preço é alto. Eu concordo com o Williams, esse texto é brilhante e as pessoas deveriam se preocupar mais com as entregas efetivas e não com o mundo das aparências, porque no final os resultados eles não enganam ninguém, eles vão sair lá no balancete, nos indicadores e toda aquela roupagem, aquela postura, aqueles cargos, aquela posição bonita acaba caindo por terra. E a segunda matéria de hoje está disponível no site da Você S.A. e diz: 5 dicas para ressignificar sua relação com o trabalho. Essa matéria foi escrita por Mara Leme Martins e foi disponibilizada no dia 4 de março de 2025. Essa matéria traz 5 dicas para você poder ressignificar o seu trabalho, que basicamente é o quê? É você fazer com que o seu trabalho se alinhe com a sua vida pessoal, ajudando você a encontrar uma carreira gratificante e que tenha sentido para você. Ela começa falando que o mundo corporativo nas últimas décadas veio sofrendo mudanças significativas e apresenta o resultado do relatório de tendências de gestão de pessoas do ano de 2024. O primeiro dado interessante é que ela indica que 68,1%
dos entrevistados apresentaram ter dificuldades de relacionamento no ambiente de trabalho com a geração Z. Lembrando que a geração Z, que antecede a geração Alpha, são aqueles nascidos entre 95 e 2010. E o próprio relatório, ele apresenta um contraponto, porque indica que os Baby Boomers, aqueles nascidos entre 55 e 64, eles estão apresentando o menor índice de insatisfação com o trabalho da história. E esse choque geracional acaba obrigando os colaboradores e as empresas, o mundo do RH, a entenderem que essa diversidade geracional, ela acaba misturando culturas, misturando gerações e no fim, a necessidade de uma ressignificação do trabalho, ela acaba se impondo. E a matéria traz 5 dicas para você conseguir ressignificar da melhor forma possível. A primeira dica é o autoconhecimento. A gente já comentou isso aqui em vídeos anteriores. O autoconhecimento, você entender quais são suas capacidades, entender seu conhecimento, suas habilidades, suas atitudes, suas competências. Lembra do texto sobre competências? Entender quais são os seus limites, o que você tolera e o que você não tolera. E se conhecendo, você consegue perceber qual é o seu papel no ambiente de trabalho. E aí você consegue trabalhar com propósito dentro da empresa. A segunda dica é trabalhar o networking. E o networking, um texto traz que é conviver, interagir e se relacionar com pessoas diferentes, porque no final isso vai ajudar você a se tornar uma pessoa melhor e também vai contribuir a ressignificar o seu papel dentro do seu trabalho. E a terceira dica que a gente comenta bastante aqui no canal é que você tem que estar em desenvolvimento constante. Lifelong learning, a palavrinha da moda, nada mais é do que aprenda até o resto da sua vida. E isso ajuda você a se adaptar às mudanças do mercado. E já puxa o gancho para a quarta dica, que é exatamente a sua habilidade de flexibilidade e adaptação. Você tem que ser altamente adaptativo, porque o mundo ele muda cada vez mais rápido. E no final acabam se destacando aqueles que conseguem se adaptar às mudanças. E o segredo das empresas sustentáveis é você ter uma equipe diversa, tolerante, a gente já falou sobre diversidade em outros vídeos, e no final resiliente, porque consegue sempre se adaptar às mudanças que lhes são impostas. E a quinta e última dica é: tenha um equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Vamos evitar o adoecimento mental. Por vezes, nós temos uma postura passiva, a gente espera que a empresa cuide da gente, mas na verdade, já comentei isso algumas vezes, a gente tem que ser protagonista da nossa própria carreira. A empresa, ela dá os meios, ela por vezes cria uma condição favorável, mas se você não buscar exatamente criar uma boa condição para que você consiga trabalhar, se desenvolver e ter um ressignificado, ter um propósito de trabalhar com uma carreira gratificante e significativa, isso depende principalmente de você. E a terceira matéria de hoje foi disponibilizada no site da revista Valor Econômico e diz: gestão de pessoas e inteligência artificial estão entre os principais riscos corporativos em 2025, diz pesquisa. Essa matéria foi escrita por Jacílio Saraiva e foi disponibilizada no dia 8 de março de 2025. Essa pesquisa fala sobre um estudo realizado com 1.215 executivos globais, sendo que 36% deles atuam em empresas com mais de $1 bilhão em receitas, e traz as perspectivas do mundo corporativo para o ano de 2025. E dentre os 10 riscos mapeados para os próximos 2 a 3 anos, que eles chamam de curto prazo, estão 4 envolvendo IA e gestão de pessoas. Os primeiros 2 riscos vinculados à inteligência artificial envolvem a exigência de novas habilidades e a chegada de vulnerabilidades inéditas com a IA. Basicamente, eles falam que a IA está mudando o mercado de trabalho e criando coisas novas, mudando fluxos, mudando processos internos e está enfiando goela abaixo um avanço tecnológico dentro das empresas. E com isso, logicamente, se você tem um novo mundo, um novo mercado, um novo ambiente, você acaba tendo novos desafios, novos riscos e, evidentemente, novas vulnerabilidades. E aqui, já puxando um pezinho para a gestão de pessoas, ele também fala que são necessárias novas habilidades, porque habilidades que não eram exigidas até pouco tempo atrás, hoje são. Inclusive, novas profissões estão sendo criadas, voltadas para a inteligência
inteligência artificial. E os outros dois riscos já vinculados à gestão de pessoas especificamente é a capacidade de atrair, reter e desenvolver talentos dentro das empresas, sendo que estamos com mudanças tão rápidas. E a gente já comentou em vídeos anteriores sobre plano de carreiras. E lembra que o maior desafio é como você cria um plano para o longo prazo se as mudanças ocorrem no curto prazo. As empresas estão falando nesse relatório exatamente isso. É a dificuldade de você entender o que deve ser feito para você reter os talentos nas empresas. E o outro risco apontado envolve riscos trabalhistas, porque, novamente, como você tem novas formas de trabalho, você está tendo que ressignificar as relações de trabalho, principalmente por conta de trabalho em casa, home office, trabalho intermitente, várias formas de trabalho diferentes. Então, se você começar a adaptar a forma de trabalho que você tem dentro das empresas, logicamente começam a surgir novos riscos. E se existem novos riscos, existe inclusive o risco trabalhista. E esse relatório traz uma coisa interessante. Dos 1.215 entrevistados, existem 61 brasileiros. E quando você foca o relatório, a pesquisa, apenas nos brasileiros, você percebe que 80% dos riscos que já tinham sido mapeados em 2023 se repetiram em 2024. Ou seja, apesar da rápida mudança que as novas formas de trabalho, a inteligência artificial estão impondo ao mercado de trabalho, aqui você percebe uma ameaça óbvia, previsível e com alto potencial de impacto nos negócios. E o mundo corporativo chama isso de rinoceronte cinza. E a matéria fala, evite os rinocerontes cinzas. E como você evita um rinoceronte cinza? Com um bom plano de contingência, que nada mais é do que você estar preparado para reagir para os problemas óbvios. Lembre, a gente já sabe que eles são problemas óbvios e com alto potencial de impacto. Então, logicamente, você monta um bom plano de contingência e consegue estar preparado para eventuais desafios. Momento merchandise aqui do Humanizando. Se você não sabe mapear os riscos, não sabe montar um plano de contingência efetivo, quando acontece algum problema na sua empresa é sempre um desespero. Calma. A gente aqui da Humanizando, a gente presta assessoramento constante e consultoria nessa linha e a gente te ajuda a guiar por esse processo. Chegamos à segunda parte do nosso vídeo de hoje e vamos falar sobre reuniões eficazes. Sabe aquele bate-papo que você teve com a sua equipe, com seu chefe ou seus subordinados e no final você falou, que perda de tempo, isso aqui poderia ter sido resolvido com um e-mail. Então, eu queria te falar uma coisa, essa reunião foi mal feita, porque a reunião ela é uma excelente ferramenta de comunicação e ela serve não para perder tempo, ela serve para ganhar e multiplicar o seu tempo e tem um grande potencial de maximizar os resultados. Eu trago aqui para vocês 5 tipos de reunião. O primeiro tipo de reunião é aquela reunião de alinhamento, são os famosos pontos de controle. A reunião de alinhamento basicamente ela serve para saber se as coisas estão andando conforme esperado. Geralmente, algumas das entregas que deveriam ter sido feitas foram feitas ou não foram feitas nos últimos dias, elas são discutidas neste encontro. E como é uma reunião de alinhamento, é bom que eventuais gargalos sejam identificados logo de cara. Então, quanto mais tempo você demora para fazer uma reunião de alinhamento, maior é o risco de você ter um desvio no seu curso e no final as entregas estarem distantes do destino que elas deveriam estar. O segundo tipo de reunião que trago aqui é a tomada de decisão. Você cai num momento em que deve ser escolhido um caminho a ser percorrido. Lembrando que cada escolha é uma renúncia. Então, se você tem que abrir mão de alguma coisa para escolher outra coisa, você está renunciando a outra coisa. E não tem problema nenhum, a vida é assim que ela funciona. Cada escolha é uma renúncia. Mas você tem que sentar com os envolvidos no processo, com a equipe, com as pessoas e discutir quais são os prós e contras daquela decisão e, logicamente, munido de bons dados para você fazer uma gestão com base em evidências. Não tome decisões com base no achismo. Enxergue o cenário, enxergue os prós, os contras, os números, a opinião dos especialistas. Ela é sempre muito importante para que uma reunião dessa funcione efetivamente. Terceiro tipo de reunião que é muito utilizada no mundo de gestão de pessoas é a reunião de feedback. Basicamente, ela é voltada para enxergar o desempenho individual do colaborador. Lembrando sobre o nosso vídeo de avaliação
avaliação de desempenho, a gente fala muito bem sobre isso. E existe uma boa técnica para você usar numa reunião de feedback, que é a SBI, que trata de situação, comportamento e impacto. Você enxerga a situação, enxerga qual foi a reação, comportamento, atitude que a pessoa, o seu colaborador teve e enxerga no final qual foi o impacto das ações que ele praticou. E isso é discutido com a pessoa na reunião de feedback. O quarto tipo de reunião, que é uma reunião que eu gosto bastante, é a reunião de brainstorming. E ela envolve alucinar sobre ideias, é isso mesmo. Você começa a fazer um monte de questionamentos, indagações, colocações, às vezes coisas que não fazem sentido, mas aí você tenta convergir os dados, as informações e as ideias e os pensamentos de todos os envolvidos naquela reunião para tentar construir alguma coisa. É muito útil a reunião de brainstorm quando você está tratando de inovação, porque você às vezes precisa enxergar fora da caixa. E quando você tem uma visão muito guiada, muito direcionada à rotina, processos, às vezes você fica enviesado e não consegue enxergar o todo. Então é muito importante. E aí, novamente, como eu já falei várias vezes, uma reunião de brainstorm ela precisa de pessoas diversas. Quanto mais diferente você puder colocar, mais rica vai ser sua reunião de brainstorm. Logicamente, lembrando, a gente deve respeitar todas as ideias e todas as opiniões. Tudo é válido na reunião de brainstorm, porque a liberdade na reunião de brainstorm ela envolve inclusive a liberdade de alucinação, que é exatamente você criar coisas que aparentemente não fazem o menor sentido, mas é bom você testar e ver se é realmente isso. E o quinto tipo de reunião são as reuniões de crise. A reunião de crise, geralmente, ela é um plano de contingência, é quando você já tem um plano de contingência, lembrando o que eu falei há pouco no vídeo, ou se você não tem, você acaba criando o plano de contingência na hora. Tem uma represa com furo, a água está começando a vazar, vai alagar a cidade que tem do outro lado, o que nós fazemos? De imediato, o que é feito? Tampa o buraco. Tem um computador pegando fogo dentro de uma sala. Meu Deus, vou perder o computador, vou perder a pesquisa que eu tenho dentro dele. Pegue o extintor e apague o fogo. Esse é um plano de contingência. Depois você acaba vendo se tem como recuperar os dados, se existe um backup, qualquer coisa do tipo. Então a reunião de crise, ela necessariamente envolve uma ação imediata, que é para conter um problema urgente. Quais são os maiores desafios envolvendo reuniões? Primeiro desafio, as pessoas não sabem o que estão fazendo lá. Então, quando o organizador, toda reunião tem que ter um organizador, quem convoca as pessoas ou convida as pessoas, é quem define o que vai ser discutido na reunião, é quem define o tempo da reunião e o escopo da reunião. Esse é o papel do organizador. Ele tem que definir a pauta, que é exatamente tudo que vai ser discutido naquela reunião, e tem que encaminhar previamente para os envolvidos para que eles entendam o contexto, e aí eles conseguem contribuir efetivamente para uma reunião eficaz. Outro desafio é saber escolher as pessoas certas para a reunião. A sugestão que eu dou, Alexandre, é tente levantar as pessoas que participam do processo, que entendem o processo, entendem as atividades que são feitas ali, ou o objeto, o assunto que está na reunião. E, se possível, tente inclusive pegar pessoas de fora da empresa. Logicamente, lembrando que a gente tem que resguardar as informações sigilosas de dentro da empresa. Mas visões de fora da empresa não precisa ser efetivamente de outra empresa, pode ser até de outra área, mas que consegue contribuir de alguma forma. Às vezes, ele é fundamental e colabora bastante com o que está sendo discutido naquela reunião. Outro desafio envolvendo reuniões é o tempo, gestão do tempo. Lembrando, como eu falei, o organizador da reunião ele pode definir o tempo de fala de cada membro. E ele pode sim criar um cronograma. Nos primeiros 15 minutos vai ser debatido tal assunto. Depois teremos 15 minutos para discutirmos tal assunto. Depois 30 minutos. E pode colocar inclusive um cronômetro na sala, um relógio, um temporizador, porque isso consegue fazer com que as pessoas otimizem suas falas e sejam mais objetivas. Outra coisa fundamental para uma reunião eficaz, você precisa ter uma pessoa, um secretário. Não sugiro que o organizador da reunião seja o secretário, porque o secretário ele vai estar atento a tudo que está sendo dito na reunião, vai tomar notas e vai escrever, porque uma reunião boa, ela precisa de uma ata. Tem que sair de uma reunião um documento escrito com tudo o que foi definido e discutido entre os participantes. O organizador da reunião é como se fosse o gerente da reunião, ele é o gestor da reunião, então ele tem que
entender, discutir, levantar os assuntos, coordenar, direcionar, até como eu disse há pouco, definir o tempo de fala de cada um. Então, se ele ficar às vezes tomando nota, fazendo a ata em si, ele acaba desviando o foco e perde um pouco da sua eficiência como organizador. Então, é importante que a reunião tenha uma formalização, tem que sair afinal um documento. E mais um desafio, neste documento tem que ter claro o que cada um tem que fazer a partir dali, porque o ideal é que você tenha uma reunião para discutir alguma coisa e que algum tempo depois você tenha uma nova reunião para entender o que foi feito, o que cada um que havia sido definido na reunião anterior acabou efetivamente fazendo e quais foram os desafios que envolveu aquelas ações. Porque, novamente, para que a reunião não seja uma perda de tempo, se você não tem plano, você não tem resultados. E fechando o tema de reuniões eficazes, você tem uma reunião eficaz quando são definidos objetivos claros, são escolhidas as pessoas certas e é feito um plano prático com papéis definidos. É isso. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de agradecer imensamente a sua atenção. Se você não sabia como fazer uma boa reunião, escreve aqui embaixo nos comentários e conta pra gente. Se você tem algum chefe perdido que acha que tudo é motivo para reunião, manda esse vídeo para ele que vai ajudar bastante. Se tiver gostado, não esquece de dar o like, se inscreva no canal para não perder os novos vídeos e compartilha com os amigos. É isso aí, agradeço e até logo!